mensagem dessa temporada diz respeito a um tema que pode até chocar alguns. Pode até falar, ué, entrei no lugar errado, entrei na igreja e o pastor está falando para não perder tempo na igreja? Exatamente. Esse é o tema da série de mensagens desta temporada, onde nós estamos explorando o livro de Atos, onde nós estamos expondo, mergulhando, detalhando passagens no livro de Atos. E hoje você precisa abrir a sua Bíblia em Atos capítulo número 4. Porque nós vamos encontrar na postura dos primeiros cristãos, aquilo que nós chamamos da igreja primitiva, exemplos de conduta, de fé, de acertos e de erros, que nos ajudam a não perder tempo, a olhar na direção correta, a aproveitar cada oportunidade, a não nos distrairmos com as questões deste mundo, a não deixar-nos embriagar pelas nossas paixões e as nossas vaidades, a não nos perdermos na religião. Religião é um instrumento, é uma ferramenta. É algo que não é um fim em si mesmo, mas é, assim podemos dizer, como a academia é para o exercício. Você pode fazer exercício em casa, vai lá, pega um saco de arroz, levanta, abaixa, pode fazer exercício em casa. Tem até os exercícios agora, o crossfit, né? Eu acho tão bonitinho o crossfit, irmãos, que as pessoas pagam academia para treinar na rua. É tão engraçado, eles passam correndo aqui com um saco nas costas. Eu acho bonito, eu acho interessante. Exercício, sobe escada, desce escada. Mas o que é isso? A academia, ela traz para você a disciplina. A academia traz para você a motivação através de outras pessoas fazendo simultaneamente contigo aquilo que precisa ser feito. A academia traz para você a motivação de ver alguém avançando. A academia traz para você a correção. Às vezes, você levantando o botijão de gás, vai dar um problema na sua coluna, vai dar hérnia de disco. Não, mas eu estou fazendo exercício com botijão de gás. Mas não, na academia você vai levantar a mesma massa, mas de uma forma correta, que não vai te fazer mal. A academia é para o exercício aquilo que a religião é para a espiritualidade. A espiritualidade é essa condição que todo ser humano tem de querer entender de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Espiritualidade é essa certeza que nós temos que a vida não acaba aqui. Espiritualidade é esse respeito que nós temos pelos nossos mortos. Nós não jogamos os nossos mortos no lixão. Nós fazemos um ritual para nos despedir. Espiritualidade é este conceito destacado pelo físico Blaise Pascal como um vazio no coração humano do tamanho de Deus. Então, a religião pode ser boa, pode ser má, mas ela tem essa função de nos disciplinar, de nos organizar para essa busca do eterno. As religiões, elas trazem uma armadilha. Quando as pessoas começam a amar a religião, quando as pessoas começam a amar o sistema, e não aquilo para o que o sistema aponta. O sistema religioso deveria apontar para uma divindade, mas as pessoas começam a amar o sistema, e aí elas protegem a arquitetura do sistema. Não mexe nesse vaso, que esse vaso é santo. Começam a proteger a liturgia do sistema. Temos que cantar essa música que é do nosso inário santo. O sistema não é um fim, ele aponta para um fim, que é a reconciliação com Deus. E esse caminho de reconciliação com Deus se deu de maneira completa através de Cristo Jesus, que falou sobre si mesmo. Eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Então, um sistema pode nos ajudar. Um sistema pode nos ajudar a estar em contato com o livro que fala sobre Jesus. Não se preocupe que é propaganda. Nem sei o que é, mas não se preocupe. O sistema pode nos ajudar a nos aproximar de pessoas que estão na mesma jornada do que nós, mas não são um fim em si mesmo. E é muito importante você entender isso. Porque o Deus que se revelou aos judeus e que deu a eles um sistema religioso, explica o apóstolo Paulo, justamente para eles entenderem que eles não poderiam chegar a Deus sem Jesus. Por isso o apóstolo Paulo explica assim: se alguém quebrar um mandamento, já quebrou todos os mandamentos. Se alguém falhar em uma das orientações dadas no Pentateuco, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 livros básicos, as pilares de sustentação do judaísmo. E aí o apóstolo Paulo falou: a lei serviu como aio, ela serviu para conduzir vocês, para vocês entenderem, cada um de vocês entenderem que não tem jeito, que todos pecaram e carecem da graça de Deus, para vocês entenderem que não há nada que se possa fazer para ter acesso a Deus através dos próprios méritos. A religião cria uma ilusão, então, irmãos, e muitas pessoas estão presas nessa ilusão da religião. Se eu ajudar, se eu fizer uma boa ação, eu tenho um cantinho no céu para mim. Não tem. Esse é um ensino religioso. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie. A religião, ela traz então essas armadilhas. Se eu for andando pela Dutra, se eu subir a escadaria de joelhos. A religião é um sistema que então pode colocar normas e pode entrar nas mentes das pessoas e elas acharem que por aquilo que elas fazem, elas serão aceitas por Deus. E não são. E não são. Porque é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando sangue em nosso favor. O sangue de Jesus nos compra para o próprio Deus. Deus deu uma fala assim: a alma que pecar certamente morrerá. E sem derramamento de sangue não há um pagamento pelos pecados cometidos. E cometidos de qual forma, pastor? Cometidos em atos? Cometidos em pensamentos? Nos atos, nas ações, mas também nas omissões, naquilo que é certo, que sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Constitui pecado também. Mas o sangue de Jesus, diz a Bíblia Sagrada, nos purifica de todo pecado. Paga o preço pelo nosso pecado. E nesse pagamento do preço pelo nosso pecado, agora, quando estamos adentrando o céu, quando estamos findando o labor desta vida, e no momento do grande encontro com Deus, se a pergunta fosse feita: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? A resposta seria: porque Cristo Jesus pagou o preço, morreu no meu lugar, e eu tive, durante a jornada da minha vida, Cristo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Toda essa fala, toda essa explicação, para mostrar para você então, que o religioso, que deveria direcionar para Deus, o religioso que deveria apontar na direção de Deus, às vezes ele pode se perder dentro do seu próprio sistema. Ele pode se perder dentro da sua organização, da sua denominação, que eu falei sobre andar na Dutra, e você pode imaginar uma determinada religião, mas nós temos um sistema aqui batista, e nós também podemos nos perder. Olhar para Cristo é o grande chamado. E é exatamente isso que nós veremos nesta passagem
tão significativa, onde tem coisa fora do lugar. Tem gente não fazendo o que era para fazer. E tem gente que não era para fazer, que nem era da categoria, que nem era do assunto, não tinha nada a ver com peixe e estava fazendo tudo certinho. Vamos ver na Bíblia? Vai ser tão legal você observar isso e descobrir nas páginas da Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 4, começando no primeiro verso, quando a experiência vivida por Pedro e João é exemplar para nós. Quero lembrar para você que no capítulo número 3, Pedro e João tinham curado um aleijado de nascença, que todos os dias pedia esmolas na porta do templo. Eles curaram e aquela cura causou um auê, um alvoroço muito grande. E os religiosos ficaram todos agitados. E aí a nossa passagem começa dizendo assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém e estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro e João, cheios do Espírito Santo, lhes disseram: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns, simples, sem instrução, eles ficaram muito admirados, reconheceram que ele havia estado com Jesus. Como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, eles não poderiam dizer nada contra. Assim, ordenaram que eles se retirassem do sinédrio. E eles começaram a discutir entre eles, perguntando: o que nós vamos fazer com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que a gente não pode negar isso que aconteceu. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que eles não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando novamente, ordenaram que lhes não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores julgam que nós podemos achar mais justo os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus? Vou ler de novo que ficou enrolado. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar sobre aquilo que nós temos visto e ouvido.
Depois de mais ameaça, eles deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham lhes dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, e os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem as tuas palavras corajosamente. Estendes a mão para curar, realizar sinais, maravilhas, por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois deles orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que eu estou quebrando as regras da homilética. Eu sei que todo livro, todo manual vai falar que eu tenho que ler 3 versículos, 5 versículos no máximo, mas eu não posso deixar de contar para você essa história com a riqueza dos detalhes. Não posso roubar de você o privilégio de ouvir palavrinha por palavrinha deste acontecimento histórico tão bonito, tão marcante, tão significativo para todos nós, quando homens simples, pescadores, iletrados e medrosos até então, se levantam, invertem todo o sistema e fazem com que aqueles que deveriam conduzir as pessoas a Deus, diz o versículo número 1, os representantes, os fariseus, os saduceus, os guardas do templo, responsáveis por zelar que a religião funcionasse tudo certinho, eles deveriam conduzir a Deus, eles deveriam dar glória a Deus, eles deveriam dizer: Deus está operando nos nossos dias, deveriam ficar felizes. Ficaram tristes, ficaram nervosos, ficaram assustados. E os homens simples, pescadores, que deveriam estar na sua tranquilidade, nos seus afazeres, levaram as pessoas mais e mais a Deus. Primeiro 3.000, agora 5.000. E a multidão comovida e a multidão agitada, louvando a Deus, vendo que Deus faz obras maravilhosas, que Deus transforma aquilo que é perdido para os homens, que Deus ainda visita o seu povo, que Deus quer fazer sinais e maravilhas, a fim de convencer os corações mais endurecidos, para que eles se rendam aos pés de Jesus, e trazer aqueles que estavam perdidos, tateando no escuro, para um caminho verdadeiro, bom e transformador, que conduz à salvação. Invertido, coisa assim, coisa fora do lugar, coisa meio medonha, estranho de falar. Eu preciso falar para vocês, aconteceu isso. Aconteceu e foi estranho. Não sei se é lenda urbana, mas aconteceu. O cidadão estava correndo atrasado, tinha horário no dentista. E você sabe como é, você é uma pessoa séria, você gosta de cumprir horário sério, rígido, e ele está lá, e é a hora do dentista, 3 horas da tarde, correndo para ir para o dentista. Ai meu Deus, o trânsito para, está atrasado, está afobado, chega no dentista. Quando ele chega no dentista, fica feliz, sentou na sala de espera. Ufa, que alívio,
E para o alívio maior ainda, só tinha uma pessoa na sala de espera. Uma pessoa na frente dele. E está lá, sentado, quietinho, enxugando suor na testa, trânsito parado, aquela coisa, estrada lotada e aquela ansiedade, aquela agitação toda, e ele está ali respirando, e do lado está o outro paciente também, está outra pessoa, olhando para a televisão e está passando a sessão da tarde. E o paciente está ali quietinho, e nesse nosso mundo cada um fica quieto num canto, né? As pessoas não puxam muita palavra, e ficou ali. E continuou a sessão da tarde passando, e aí acabou a sessão da tarde. E aí a pessoa que estava sentada assistindo a sessão da tarde levantou e falou: bom, agora vamos lá que eu vou tratar do dente do senhor. Não era um paciente, era o dentista que estava assistindo televisão. E chegou o cliente, ele nem atendeu, e ele ficou ali, esperando, todo afobado, com tanta coisa para fazer. E o dentista assistindo a sessão da tarde, tranquilo, esperou a sessão da tarde terminar para atender o paciente. Sabem, irmãos, essa fala desse dentista que não está fazendo a função do dentista, ou que não, de alguma maneira não respeitou o paciente, e o paciente que estava ali e pensou que era um outro cliente que estava na frente dele, e quando vê o dentista, quando vê é a pessoa que está fora do lugar. E esse cuidado é muito necessário para todos nós. Estarmos atentos para isso, para essa condição daquele que deveria fazer e não faz, e daquele que não deveria fazer e faz. Está muito atento a essa condição de quem não arca com as suas responsabilidades. Está muito atento à condição de quem não está fazendo o exercício correto da sua função. E nessa passagem, então, que nós estamos vendo, que quem era, não era, que quem era, os líderes religiosos, não estavam sendo. E nessa passagem que nós vemos que quem não era, que quem não foi treinado, que quem não era estudado, que quem não estava habilitado, estava fazendo mais pelo reino de Deus, do que quem era representante oficial do reino de Deus. A nossa atenção é chamada para a nossa relação com Deus, para o nosso cuidado com relação a quem nós escutamos, a igreja que nós vamos, o local que nós frequentamos, como este local aqui, para que tudo assuma o devido lugar, para que a religião não fique maior do que Deus. Porque se for assim, se o sistema for maior, se o nome for maior, se a placa for maior, vai ser uma grande perda de tempo, irmãos. Basta você ver as características dos religiosos que estão nessa passagem. Basta você ver para você medir o seu coração, se você está perdendo tempo, para você medir aquilo que você aprendeu, para saber se você está perdendo tempo, para medir o sistema que você frequenta e que você pertence, para saber se você está perdendo tempo. Quais são as características desses religiosos na nossa passagem? O que nós aprendemos quando nós olhamos os versos bíblicos? Aprendemos, em primeiro lugar, que quem está preocupado só com religião, diz o versículo número 2, é perturbado. É perturbado porque eles, de alguma maneira, não têm paz. Fica assombrado, fica olhando em volta, fica medindo, fazendo discussões teológicas, buscando debates que não levam a lugar nenhum. E eles estão assim, estão caçando alguém que na sua insegurança roubam-lhe a paz. É tão bom, não é, irmãos? Nós estamos em leveza, lendo a Bíblia, aprendendo a palavra. É tão bom a gente estar aqui cantando e erguendo as nossas mãos, louvando ao nosso Deus. Uma antiga canção, talvez da virada do século, talvez dos anos 90, dizia assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Lembram dessa canção?
Eu quero é Deus. Era isso que essa canção dizia. E nós que temos essa nossa raiz histórica do século XVII como batistas, da liberdade de consciência do indivíduo, do livre acesso às escrituras, para que nós, sem nenhum intermediário, sem nada em latim, sem nenhuma autoridade, sem nenhum apóstolo, sem nenhuma uma pessoa que a gente tem que falar com ele para ele falar com Deus, que tem a oração forte, nada disso. Nós temos acesso a Deus. Temos agora a nossa consciência tranquila e não podemos nos perder, irmãos, ficando procurando chifre na cabeça de cavalo, ficar procurando gente para debater. Nesses dias de internet, está cheio de gente que fica desmentindo o pastor, tem rádio que faz debate, que não leva a lugar nenhum. É assim, os religiosos eles ficam perturbados, procurando fantasma. Os religiosos também, a Bíblia traz para nós, agora no versículo número 3, a questão deles ficarem esbaforidos, querendo fazer alguma coisa pelas próprias mãos. Um representante deles, a Bíblia vai nos mostrar que tinha uma espiritualidade boa. Eu estou me referindo a Gamaliel. Quando os homens foram falar para o Gamaliel, sobre um cristão especificamente, o Gamaliel com muito equilíbrio, com muito relacionamento com Deus, falou assim, vamos esperar, se for de Deus, vai prosperar, se não for de Deus, o Gamaliel não estava aloprado, mas no geral, a religião deixa aloprado. Os discípulos, eles quase que escorregaram nisso, irmãos. Você vai encontrar no Evangelho, uma passagem em que João, e nessa passagem até é destacado o apelido dele como Filho do Trovão. O João fala assim, Jesus, lá na rua de baixo tem uns caras pregando no seu nome. O senhor quer que a gente manda raio em cima deles? Que aloprado? Que aloprado? Jesus falou, não, comigo não é assim, não é esse negócio de igreja contra igreja, não é esse negócio de quem não, está pregando lá, prende eles, põe fogo neles. Não, cuida do de vocês aqui, quem não é contra nós é por nós. Cuida de vocês aqui que meu pai está inspirando, meu povo é muito povo. É seita, irmãos. Quem diz que só o seu grupo vai para o céu é seita. Só 144 mil vai para o céu. É seita. Nós sabemos que vai para o céu aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Os religiosos estão assim, estão aloprados, querendo parar quem está no caminho, querendo de alguma maneira, e aí Jesus vai ensinando os discípulos, não entra nesse caminho de religioso, não entra nesse caminho, versículo número 7, de quem está assustado. Assustado. Você está fazendo isso aí em nome de quem? Quem que te deu? Quem que te ungiu? Você está debaixo de qual ministério? Está assustado. Os religiosos, eles precisam que tenha uma chancela, que tenha um carimbo, que tenha um selo dele. Pastor, eu vim para a igreja querendo uma palavra Mas é a palavra que eu estou te dando essa noite, é a palavra que é saúde para você, vitamina para a sua alma, para você não se perder na religião, não se tornar um religioso, mas se achar em Cristo Jesus e encontrar leveza, encontrar aquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na igreja tem muita gente que não vive em abundância, que está se arrastando. E por quê? Porque é religioso. Nas igrejas, tem muita gente que está preso no seu sistema, está muito mesquinho, está muito vingativo, está muito brigão. Por que em igreja tem fofoca? Por que em igreja tem gente apontando outras pessoas? Por que nas igrejas espalhadas por aí, você sempre vai ouvir a pessoa falando, cuidado com a língua, sempre vai ouvir o irmão que está com inveja, sempre vai ouvir sobre gente que está disputando o ministério, brigando. Por quê? Porque é gente que não encontrou Jesus, encontrou a religião, encontrou um sistema, e continua, trocou de placa, mas não mudou por dentro. Aí é aloprado, aí é assustado,
aí é assombrado, aí tem essas condições de desencontro. E o que eu quero para você? Eu quero para você aquilo que Jesus prometeu para você. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A igreja não pode ser mais um problema na sua vida. A família já é difícil, já tem desafio. Os filhos estão crescendo, é desafio. O trabalho é desafio. O sistema econômico é desafio. Os funcionários é desafio. Os empregados é desafio. Os patrões é desafio. É muita coisa na vida da gente. Aí você vem para a igreja e tem problema também? A igreja tem que ser um lugar para você... agora sim, estou com meus irmãos, celebrando, que alegria. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Não perca tempo indo na igreja se for só para sustentar a religião, só para trocar de placa. Tinha uma placa com cruz, agora tem uma placa sem cruz. Tinha uma placa dourada, tinha uma placa verde, agora tem uma placa vermelha. Não perca tempo. Entenda isso, porque a religião, os religiosos são frustrados. São frustrados. Eles nunca acham que chegaram lá. Eles sempre estão se comparando aos outros. Sempre estão olhando do lado. Sempre estão, de alguma maneira, tentando medir, tentando comparar, tentando disputar. Mas esse aí não sabe grego. Esse aí não sabe hebraico. Mas esse aí... não tem a nossa antiguidade, não tem a tradição, não tem o magistério. Sabe, irmãos, percebem que quando, versículo número 13, quando os membros do conselho, olha o peso do nome, hein? Os membros do conselho viram a coragem de quem esteve com Jesus, porque é estar com Jesus que vai nos dar coragem. É estar com Jesus que vai nos dar propriedade. É estar com Jesus que vai dar brilho no nosso olhar. É estar com Jesus que vai nos dar certeza para enfrentar a morte. É estar com Jesus que vai nos dar força para enfrentar a vida. Quando eles viram isso, eles ficaram admirados. Porque eles perceberam que aqueles homens comuns, aqueles homens eram homens simples. E que alguma coisa passou pela vida deles, que fez daqueles homens ordinários, homens extraordinários. E a religião faz homens extraordinários ficar ordinário. Entendeu a inversão? A religião faz uma mente tão brilhante, podia usar essa mente para tanta coisa boa. Agora aí fica aí pegando no pé, vai viver, vai achar uma coisa, vai lavar um tanque de roupa, né? Não, irmãos, a religião, ela faz com que a pessoa perca a paz. Ele fica, de alguma maneira, acusando, indignado. Indignado é o termo usado para o versículo número 21. Como é que eles fizeram isso? Ele está chegando agora na igreja. Vamos falar um pouco de nós aqui, irmãos. Não vamos falar de outras igrejas, não vamos cometer essa falha ética. Vamos falar sobre nós aqui. Às vezes uma pessoa é nova na igreja e ela já faz colocações brilhantes, ela já participa. E às vezes o seu coração religioso fala assim, mas eu tenho tantos anos de escola dominical, eu sou diácono. Coração religioso. Eu estou tanto tempo aqui, como ele está chegando agora já quer falar. Cuidado. Vigia o seu coração. Às vezes alguém chega de outra igreja, às vezes alguém se converte, mas na busca, naquele impulso que ele está, Deus vai aprovando, Deus vai abençoando. Eu sou fundador dessa igreja. Irmãos, eu dou o maior dízimo. Não, irmãos, eu tenho um cargo. Irmãos, por favor, não deixa seu coraçãozinho pender para esse lado. Não deixa, porque perde tempo. Quem olha na direção errada, perde tempo. Quem tem a ênfase errada, perde tempo. Aquele que está apenas defendendo um sistema, defendendo uma placa, defendendo um jeito de ser. Mas a nossa palavra,
ela traz para nós essa questão de que nós devemos olhar para o certo. Porque se quem era para fazer não estava fazendo, quem não era estava fazendo certinho, bonitinho. E como foi importante mostrar para você o erro do religioso, o mais legal dessa noite, mais do que aquele barbudo bravo de cara feia falando, você não é dos nossos, mais do que isso, é mostrar para você o certo. Mostrar para você como é quem é de Jesus. Mostrar para você como é que a gente faz. Sabe quando o jogador, o pessoal, está lá vaiando o jogador? Eu lembro, eu fui no Pacaembu assistir Corinthians e Flamengo. Foi um dia extraordinário na minha vida, um dia sensacional. O estádio de futebol é uma coisa extraordinária, irmãos. Aquela arquibancada treme, você não sabe como é que aquele negócio parece que vai cair, dá um desespero. E tá lá a torcida do Corinthians, e todo mundo xingando o Romário, e a gente lá junto, vibrando, gritando, pulando, uá, uá, e xingando o Romário, e lá, e lá. E aí o Romário foi lá e fez um gol. Lembra desse dia, Camargo? Década de 90, né? Eu acho. Lembra, Mar? Aí ele só fez assim, ó. Você não era nascido ainda? Você tira os outros. Você tira os outros. Ah, então, rapaz. E aí ele fez assim, ó. Corintiano, nunca ia no estádio. O dia que eu fui, perdeu, Ronaldo, acredita? E pior o povo dizendo que eu que sou pé frio, eu que dei azar, quase que eu apanho ainda de quem me levou. Já pensou? Mas o mais importante para dizer para você nessa noite é assim, que no meio de um monte de barulho, os resultados são o que importam. E quem está gritando, quem está fazendo oposição, quem está de alguma maneira olhando na direção errada, não pode nos roubar a atenção, nos distrair, nos impedir de marcar o gol. E a gente tem que levar nossa vida com tranquilidade, ó. Como é que faz isso, pastor? Está no texto bíblico. O texto bíblico mostra que para a gente não perder tempo com aquilo que não tem valor, que para a gente não se perder defendendo aquilo que não vai entrar no céu, que para a gente não usar aquilo que poderia ser uma bênção, onde a gente se reúne, onde a gente faz amizade, onde a gente se socorre, onde a gente enfrenta as lutas da vida, onde a gente louva a Deus junto. A igreja é uma bênção, irmãos. Mas a igreja é uma bênção se o povo for uma bênção. Se o povo não for uma bênção, é um lugar de discórdia. Então isso que tem todo o potencial para ser uma bênção, precisa do nosso cuidado para que realmente se confirme. E qual é o primeiro cuidado que o texto traz? Coloquei até entre aspas, porque é uma palavra que eu criei, e é assim mesmo. A palavra não existe, mas você vai entender. Essa comunidade cristocêntrica, que tem Cristo como o centro, exige que a gente seja cristificado. Cristificado. Inventei a palavra é minha. Só falo 7 vezes. É 7? Quantas vezes é? Você sabe, Marcelo? Fala 14 vezes, a palavra é minha. Cristificado. Embebido, irmãos. Mergulhado. Já pensou? Pega você pelo pé assim, ó, e mergulha você num barril de mel e tira. Né? Consegue imaginar? Todo coberto de mel. Então, tá melado, coberto de mel. Cristificado, revestido de Jesus. Não é invenção doida não, o apóstolo Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e culpáveis. Está na Bíblia. Não está cristificado, mas agora você já entendeu, com o mel você já entendeu. Cristificado, irmãos, coberto de Jesus Cristo, revestidos de Jesus Cristo, para que os nossos assuntos apontem para Jesus, para que a nossa prioridade aponte para Jesus, para que as nossas escolhas fiquem claras, que elas são feitas
em nome de Jesus, orientadas por Jesus, tendo Jesus como o ponto central, como o elemento de desempate. Sabe o elemento de desempate? É isso. Eu tenho duas escolhas para fazer. Qual que glorifica Jesus? Eu sou cristão. Eu tenho que fazer a escolha que glorifica Jesus. Tem dois caminhos para escolher. Não é porque o pastor vai dar bronca, não é porque Deus vai castigar. Não, as minhas escolhas são escolhas, como nós vamos ver na oração, que glorificam Jesus. É assim que eu escolho, da roupa que eu uso. Da roupa que eu uso. O jeito que eu falo, as palavras. Oh, por que você não fala palavrão? Não, porque não tem nada a ver, não cabe, né? Não cabe. Mas por quê? Não, senão o seu pastor vai mandar você embora. Não, não é isso. Não é isso. Que não glorifica Jesus. Cristificado, irmãos, é essa palavra que eu estou chamando você para perceber. Que Jesus tem que ser o centro das nossas escolhas, o centro das nossas atenções, o centro da nossa vida, o centro da nossa coragem. Porque é de Cristo, eu não tenho medo de nada. Coloco o dedo no nariz e falo, ó, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Foi isso que João e o Pedro falaram. Esse Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, para ser o primogênito, o primeiro dos mortos, para que depois da ressurreição de Jesus, cada um de nós tivesse certeza que nós também vamos ressuscitar com Ele, que esse reinado de Jesus, a gente possa ter certeza, que se com Ele sofremos, com Ele nós também reinaremos. Defender a placa, coisa da religião. Defender Jesus é ser testemunha daquele que transformou sua vida, te encheu de nova esperança, de nova coragem. Aí você não perde tempo. Se Jesus dirige sua vida, cada segundo vale a pena. Se Jesus dirige sua vida, todos os medos são superados, ou pelo menos enfrentados. Vocês estão diante do cara mais medroso do mundo. Eu sou um cara medroso, eu tenho medo de sapo. Sabia, Márcia, que eu tenho medo de sapo? Tenho medo de tudo, tenho medo. Não gosto, tenho gastura. A gente pode mudar de nome, né, Jô? De máscara eu confundo as duas. A gente dá outro nome, é medo, né, irmãos? Não, eu tenho um certo, fico desconfortável. É medo, né? Causa um relativo incômodo. É medo, é medo. Mas com Jesus, a gente enfrenta, a gente supera os nossos medos de outras pessoas, de outros desafios, a timidez, a vergonha, todas e qualquer limitante, diante da experiência com Jesus é transpostas, e assim não perde tempo, porque a igreja é um facilitador, para reunir pessoas que tiveram uma experiência com Jesus. E para convidar você que não teve, essa é a noite, para você ter a sua experiência com Jesus, e nele encontrar coragem, e nele encontrar um novo testemunho, e nele encontrar uma nova alegria, e nele encontrar a firmeza e a segurança que nenhuma religião, seja ela da Europa, seja ela do Brasil, seja ela com elementos materiais, seja ela com disco voador, seja com qualquer coisa, nenhuma religião vai te dar isso, nem uma religião, mas a experiência com Cristo Jesus, ela é transformadora. Se em primeiro lugar nós devemos estar cristificados, cheios de Jesus Cristo, nessa certeza do versículo 12, e que nenhum outro a salvação, em nenhum outro nome, acima dos céus ou embaixo da terra há, diante do qual nós possamos ser salvos. Esta é a segurança que o crente tem. Este é o versículo que você precisa decorar e precisa ser verdade na sua vida, não porque o pastor está mandando, mas porque é verdade do seu coração, não há outro nome.
Ah, eu já fui em tanto lugar, não há outro nome. Eu já fiz tanta coisa, não há outro nome. Já curti tanta balada e não encontrei alegria, não há outro nome. Já passei em tantos lugares e não tive paz, não há outro nome. Já consumi tanta coisa e depois no outro dia a ressaca era pior, não há outro nome. Só no nome de Jesus, a segurança, a certeza, a salvação. É muito mais, irmãos, muito mais do que religião. E aí, nós podemos ver a segunda marca dessas pessoas cheias de Cristo, que é o entusiasmo. Eu gosto tanto dessa palavra. Essa palavra, às vezes ela é usada de maneira positiva, às vezes ela é usada de maneira negativa. Vamos puxar nossa mente para o lado positivo. Então o entusiasmo não é o entusiasmo do bobão. Não é isso. Ou ele é todo entusiasmado. Não. O entusiasmo é essa força interior. Quando eles criaram essa palavra lá na Grécia Antiga, eles usavam muito essa palavra no dia das colheitas. Nas colheitas, havia um entendimento de que quem permitiu que toda aquela safra de milho crescesse bonita, vistosa, era Deus. Deus deu uma boa safra e era o dia de colher. Então, eles levantavam de manhãzinha, 4:30 da manhã, entusiasmados, cheios de Deus, entusiasmados, cheios de Deus em si. Esse é o entusiasmo, irmãos. Está cheio de Deus. Cheio de Deus, a gente ganha força para ir em frente. Cheio de Deus, a gente não se deixa levar pelo negativismo. Cheio de Deus, quando a pessoa dá uma palavra contrária, você não vai conseguir. Se você está cheio de Deus, você fala assim: eu vou sim, em nome de Jesus eu vou em frente. Cheio de Deus, você sabe que no meio das dificuldades, tudo você pode naquele que te fortalece. Cheios de Deus, quando tudo está errado, a gente diz assim: Deus está cuidando de mim. Nós cantamos hoje, como é que nós cantamos? Como é que é a letra? Que eu não... Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que dê tudo errado, ainda que não saia como eu planejei. É isso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Às vezes o meu plano, eu só vou saber quando eu olhar lá para trás, irmãos. A história a gente só pode quantificar quando a gente olha para trás. Cheios de Deus. Eles olharam para o guarda do templo. É quem prendeu Jesus, quem chicoteou Jesus. Não é assim, não estamos falando de qualquer comedor de feijão, não. Estamos falando de quem tinha poder para fazer com eles o que fez com Jesus. E o que Pedro evitou e até negou Jesus 3 vezes, de tanto medo daqueles caras. Jesus olha para ele e fala assim: meu, faz favor, né? Faz favor. Isso é a Bíblia na linguagem do Robson, tá, irmão Geraldo? Bíblia da linguagem do Robson, versículo 19 está assim: faz favor, né, mano? Você acha que nós vamos dar ouvido para nós? Tem sentido dar mais ouvido a você do que a Deus? Olha lá, está lá em vermelho. Você acha mesmo que Deus quer que a gente obedeça mais vocês do que Ele? Tá de brincadeira, né? É assim que está na Bíblia, na linguagem do Robson. Na linguagem da Bíblia mesmo está lá: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele. Vocês acreditam nisso? Mas para falar, irmãos, essa frase curtinha, para o dono do chicote, precisa estar cheio de Deus, precisa ter coragem. E é isso que nós precisamos, através da comunhão, que nós precisamos através da intimidade com Deus,
que nós precisamos descobrindo na palavra. Por isso que a gente fala para você, vem, tá com a gente, vem na quarta-feira, Apocalipse, você está vendo as coisas acontecendo aí, e está com medo da Rússia, vem estudar Apocalipse com a gente na quarta, vem na escola bíblica dominical, vem, Marco Antônio organizando a escola bíblica dominical, várias classes, vem, que assim, quando a gente descobre as coisas de Deus, a gente vai descobrindo mais coisas de Deus, irmãos. E quando a gente vai descobrindo mais coisas de Deus, lembra quando os 70 saíram? Quando os 70 saíram, meu Deus, que sensacional! Eles voltaram pulando e louvando a Deus, diz a Bíblia Sagrada, porque até os demônios se sujeitaram a eles. Quando a gente entra no caminho de Deus, a gente começa a ter experiências com Deus. E as experiências com Deus mudam nossa vida, mudam o nosso coração, tiram-nos dos sentimentos mais pobres, mais mesquinhos, mais doentios, envolvido na obra de Deus, envolvido com o povo de Deus, você encontra cura para a sua alma. Finalmente, em último lugar, mas não menos importante, em soma ao cristificado, ao entusiasmado, eles estão empolgados, desejando mais, prontos. Quando você lê a sequência da oração que eles fizeram, eles estão pedindo mais a Deus. E veja, os versículos estão destacados, 24, 28, 29 e 30, onde eles oram, reconhecendo que tudo o que aconteceu foi pela permissão de Deus, e Deus está conduzindo a história, e colocam a soberania de Deus acima de tudo. E quando eles fazem este reconhecimento, que você e eu precisamos fazer, Deus, o Senhor está à frente da nossa história, uma oração deve brotar, mais que isso, um clamor deve sair dos nossos lábios, pedindo a Deus coragem para ir em frente, coragem para testemunhar, coragem para anunciar. E o versículo 29 diz que eles fazem um pedido de que algo extraordinário aconteça, sinais e maravilhas, não para que eles fiquem bem, não para que eles de alguma maneira digam, eu sou filho do rei, não para que eles tenham simplesmente por ter. Eles pedem aquilo que vai resultar na glória de Deus. Eles pedem aquilo que, quando eles receberem, os incrédulos veem e falam, eita, Jesus é de verdade mesmo. Irmãos, todas as nossas necessidades na vida devem ser colocadas a Deus em oração. Eu quero que cada um de vocês tenha sua casa própria. Eu quero que cada um de vocês tenha um bom carro. Eu quero que os filhos de cada um de vocês estudem numa boa faculdade. E todas essas coisas, elas não são vaidades, são pedidos que nós temos que colocar na mão de Deus, temos que clamar a Deus e temos sim que apresentar a Deus em nossas orações, mas nunca se esqueçam que cada uma dessas conquistas, cada uma dessas aquisições deve ser para a glória de Deus. Porque se for para ter um filho médico e isso não glorificar a Deus, e ele for para ter para falar dentro do que está no noticiário, né? Se for para ter um filho que foi eleito com a maioria dos votos, se for para ele ir na Ucrânia para falar de mulher, para me fazer passar essa vergonha, que ele não tenha, Esse é o nosso pedido, irmãos. Peçam para a glória de Deus, coloquem nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que pessoas conheçam o Senhor a partir disso, para que isso seja um meio e não um fim, para que isso seja instrumento de Deus, que te aproxima mais de Deus, e não que rouba o seu coração, e que não que tira você do caminho. Diante dessas três verdades, nós vimos então um quadro tenebroso
da religião que é cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de briga e cheia de disputa, cheia de tristeza e cheia de sentimentos menores que puxam para trás. Nós vimos que a experiência com Cristo é iluminadora, traz segurança e traz paz, não deixa a gente ficar devendo nada para ninguém, a gente fala de igual para igual com quem é maior do que a gente. Não foi isso que os pescadores fizeram? Falaram de igual para igual com quem era doutor, e os doutores tiveram que tirar o chapéu e falar, não podemos fazer nada. É isso que Jesus quer para mim e para você. É isso que uma vida cheia de Jesus, uma vida cheia de Deus para enfrentar os desafios, uma vida que quer mais, empolgada no sentido de querer mais, tem para a nossa existência. A placa de igreja, a denominação, o templo, não é um fim em si mesmo. É só um meio. É um meio para te aproximar mais e mais. Quando a gente vê o coral cantando, a gente fica mais próximo de Deus. Quando o ministério de louvor está nos conduzindo em adoração, a gente fica mais próximo de Deus. Quando as nossas irmãs professoras, os nossos irmãos professores, quando o Marco Antônio abre a Bíblia, ou os demais professores abrem a Bíblia e falam de um versículo, a gente fica mais perto de Deus. Eu não estou sendo enrolado. A religião não é um fim. A igreja, a denominação não é um fim, é um meio para a gente estar mais próximo. Um lugar para que essas pessoas que querem estar mais próximas, esses homens e mulheres, estejam mais e mais revestidos de Jesus, desejando Jesus, cheios de Jesus, para compartilhar com os demais. Que você experimente essa transformação interior, e que o próprio Espírito Santo de Deus continue a te fortalecer, não se perdendo na religião, mas se entregando mais e mais a Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Baixe sua cabeça por bondade. Bondoso Deus, amado Pai, nós nascemos num país religioso. A nossa colonização trouxe no navio dos colonizadores religiosos, que vieram aqui mudar o comportamento dos índios, vieram impor o seu sistema. E essa de religião em religião a gente vai avançando, e de religião em religião a gente vai perdendo o Senhor. Nós não queremos perder o Senhor na religião. Nós queremos que esse sistema, que é uma bênção para nós, nos aproxime mais de Ti. Por isso, nos perdoa, Senhor, quando aquilo que o homem criou fica maior do que o Senhor. Nós não queremos, de jeito nenhum, olhar na direção errada, defender nossas vaidades de quem sabe mais, de quem conhece mais, de quem está mais certo. Não queremos entrar em disputas, queremos olhar para o Senhor e, olhando para o Senhor, nos alegrarmos em Ti, nos realizarmos em Ti. Em nome de Jesus, faz com que esta noite seja a noite de reencontro. Que filhos que estavam fora da Tua casa porque sofreram com a religião, recebam o chamado do Teu Espírito Santo para voltar para o caminho, de maneira intensa, vívida. Que homens e mulheres tenham um coração agradecido por esta igreja batista em Moreira César, entendendo que ela é um instrumento do Senhor, e que a gente nunca coloque nossa denominação, nossa fé acima do Senhor. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Queremos estar desejosos de mais e mais, essa empolgação, eu quero mais do Senhor. E que em tudo, o nosso revestimento seja de Cristo Jesus. Pois é neste nome
que nós oramos. No nome de Jesus. Amém.